Olá, o TCE na TV começa agora e também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, através da rádio web da Corte Sergipana. Acompanhe os destaques desta edição. Tribunal de Contas do Estado intensifica a auditoria no Corpo de Bombeiros de Sergipe. Contas com a sociedade, o trabalho dos conselheiros no julgamento dos processos apreciados nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, uma entrevista especial com a primeira mulher desembargadora de Sergipe e agora recém-aposentada, Clara Leite de Rezende. Agora, no TCE, na TV. Olá! O Tribunal de Contas do Estado já iniciou uma auditoria que vai averiguar a situação estrutural do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Os técnicos da Corte Sergipana já correm contra o tempo para apresentar em 30 dias um relatório com os principais problemas da corporação. Um incêndio ocorrido recentemente no depósito de uma loja da capital revelou a atual falta de estrutura do Corpo de Bombeiros e como as dificuldades operacionais e a falta de equipamentos podem influenciar na capacidade de a corporação proteger a população. Tal fato motivou o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, a propor uma auditoria operacional para averiguar as condições concretas de funcionamento da corporação. Os técnicos responsáveis pela auditoria iniciaram há 2 semanas a coleta de dados e têm 30 dias para fazer o relatório e apurar se as atuais condições são ideais, razoáveis ou ruins. O TCE já realizou um trabalho semelhante no ano de 2002 e a preocupação é saber se essas condições continuam da mesma forma. Eu acredito que o prazo de 30 dias é suficiente para cumprir o escopo da auditoria, que ela visa basicamente montar um retrato fiel do que está, do funcionamento do Corpo de Bombeiros, que ele tem à disposição para oferecer à população. A partir daí, com esse retrato, eu acredito que o Tribunal de Contas poderá tomar as medidas necessárias para que, se for constatado algum problema, alguma falta de equipamento, algum problema de investimento, que isso aí possa ser sanado pelo Governo do Estado de Sergipe. Responsável pela área, o conselheiro Carlos Alberto Sobral está à frente da ação. Normalmente essas auditagens são feitas por 3 técnicos. Com a auditoria, com certeza, nós teremos a convicção do que existe lá de bom ou do que não anda bom lá. Segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, por determinação do comando, a corporação só se pronunciará ao final dos trabalhos de auditoria. Veja em instantes o balanço dos processos julgados esta semana na Corte Sergipana. Entre os cenários mais surpreendentes do Brasil, muitos deles foram contemplados pela natureza. Em Sergipe, o município de Macambira é um dos que mais se destacam. Primeiro pelo nome, originado de uma flor chamada bromélia. Localizada ao pé da Serra do Cruzeiro, a cidade fica a 74 quilômetros de Aracaju. Quem visita Macambira tem a certeza de um belo passeio. Primeiro pela oportunidade de apreciar a natureza com belas paisagens, como a cachoeira mais bonita e formosa de Sergipe, encravada numa reserva de Mata Atlântica. O lugar é paradisíaco, onde a preservação do meio ambiente é prioridade. Já na cidade, de 7.000 habitantes, o visitante tem a certeza de contar com um povo hospitaleiro e que cativa a todos que passam a conhecer este pedaço da região agreste do estado. E quando o assunto é gastronomia, Macambira se destaca com uma culinária rica e saborosa. Os pratos são preparados com produtos típicos da região. O requeijão produzido no município é considerado o melhor do Nordeste, feito com leite produzido na própria região. Os doces caseiros e os bolos, são uma delícia. Tudo feito com amor e alegria, ingredientes que nunca faltam ao povo macambirense. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. A exposição de telas do artista sergipano J. Inácio permanece em cartaz no Espaço Cultural do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ao Giro de Informações.
Para os amantes da arte, a Corte de Contas expõe no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito obras do pintor J. Inácio, comemorando 100 anos de nascimento do pintor. A exposição fica até o dia 15 deste mês, das 7 da manhã às 18 horas. Confira! O curso de reciclagem e atualização da Polícia Militar acontece todas as terças-feiras no auditório do Tribunal de Contas. Os temas abordados no primeiro semestre foram primeiros socorros, noções de direito penal e qualidade na administração pública. Para o segundo semestre estão agendados juizados especiais criminais, inquérito policial e direitos humanos, um curso imperdível para a categoria militar. E chegou a hora de divulgarmos o trabalho dos conselheiros do TCE no julgamento dos processos apreciados nas sessões das câmaras e do Pleno. Isabelle Araújo. Processos de agravo de instrumento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, relatório de inspeção e contas de recursos de convênio fizeram parte da pauta de julgamentos da primeira e segunda câmaras nesta semana. Na primeira câmara, realizada na terça-feira, dia 10, foram julgados 8 processos. Já na quarta-feira, dia 11, os conselheiros julgaram 11 processos na sessão da segunda câmara. No Pleno, o colegiado proferiu voto em 10 processos e 3 protocolos. Contas anuais, recursos ordinários, recursos de reconsideração e denúncias foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Acesse o site www.tce.se.gov.br e saiba o resultado dos julgamentos com mais detalhes, clicando no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista especial com a desembargadora recém-aposentada Clara Leite de Rezende. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. 2 cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as 2 cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. E hoje, no quadro Entrevista, a repórter Patrícia França recebe para um bate-papo a desembargadora recém-aposentada do Tribunal de Justiça de Sergipe, Clara Leite de Rezende. Durante a conversa, doutora Clara falou da família, da carreira jurídica e do dever cumprido como primeira mulher a ocupar o cargo de desembargadora no Estado. Acompanhe. Quem é a cidadã Clara Leite de Rezende? Bom, é uma cidadã comum, uma adolescente cheia de ideais, que cursou a Faculdade de Direito de Sergipe, porque Direito era uma das áreas de humanas que ela mais simpatizava, essa cidadã, e participou das lides estudantis, de movimentos católicos, que à época era a Juventude Universitária Católica, em busca de uma formação humanista mais completa. Terminada a faculdade, passei algum tempo na Legião Brasileira de Assistência, onde também fiz um trabalho que me satisfez pessoalmente, de colaboração com a população mais carente, e depois fiz concurso para a magistratura. Doutora Clara, 40 anos de trabalho. Nos fale um pouco sobre a sua trajetória. No início, como você teria me perguntado, indagado anteriormente, há uma certa dificuldade de adaptação de um trabalho feminino no comando, por exemplo, dos destinos de um município. Não é? A população Nossa Senhora da Glória me recebeu com certas reservas, meio desconfiada, mas o contato, o convívio, eles foram me conhecendo melhor e a experiência foi muito boa, não só para mim, mas como todas as colegas que, como eu, tiveram a oportunidade de jurisdizer no interior do Estado. Houve uma aceitação. Hoje,
não há nenhuma restrição à mulher magistrada, absolutamente. Realmente não há diferença, não existe essa história de dizer que é melhor porque é mulher ou é menos, não é tão bom porque é mulher, não. Tanto faz. É o talento de cada um, a vocação de cada um, o capricho de cada um que vai definir o profissional. Então a senhora não teve problema como mulher de trabalhar? Não, nem eu, e acredito que a minha geração também não. Porque nós participamos do primeiro concurso onde as mulheres se interessaram para fazer o concurso. O primeiro concurso que nós fizemos foi o primeiro concurso que houve interesse, não houve barreira nenhuma anterior para isso. A senhora é a primeira mulher a ocupar o posto mais alto da magistratura estadual. O que significa para a senhora? Olha, eu nem me lembro que eu sou mulher, sabe? Eu sou uma magistrada com meus deveres, não é? E eu me sinto assim, cumprindo uma obrigação, trilhando, vamos dizer assim, alguma coisa que eu quis muito, que era ser magistrada e seguir os meus passos até a presidência do tribunal. Quem faz a magistratura quer seguir todos os passos, não é? Quer galgar todos os degraus. E assim aconteceu comigo, eu me senti muito bem, assim, muito obrigada a fazer tudo que eu teria que fazer, a cumprir minha obrigação. E fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de realizar esses trabalhos, porque é um funil, nem todos chegam até lá, não é possível, somos 13. E quantos somos na magistratura? 200, mais ou menos. Qual a função do desembargador? O colegiado, ele revê as decisões dos juízes de primeiro grau. Os juízes decidem, as partes não ficam satisfeitas e recorrem para o segundo grau. Nós apreciamos em grau de apelação. Mas existem outros tipos de recurso, como embargos infringentes, agravos de instrumento, que são recursos de pequenos despachos no decorrer do processo. E existem também ações que são diretamente propostas no tribunal, em razão da competência. Doutora Clara, qual a relação do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas? Olha, o Tribunal de Contas, ele tem uma função de controle das contas do Poder Judiciário. Eu, por exemplo, eu fui presidente e as minhas contas, as contas da minha administração foram analisadas pelo Tribunal de Contas. Isso é uma função constitucional. Mas fora essa questão de controle, nós temos com o Tribunal de Contas uma relação muito boa, porque na área administrativa discute-se algumas dúvidas, fixa-se alguns parâmetros, são pessoas lúcidas e que o convívio só facilita a administração. Como a senhora destaca o seu desempenho na sua função? Eu sempre me preocupei com esse feedback da sociedade. O que é que a sociedade pensa de mim? Isso desde o início, quando cheguei em Nossa Senhora da Glória, aquela responsabilidade de julgar os destinos daquelas pessoas humildes, simples, que não me conheciam e que estavam nas minhas mãos de alguma forma. Essa preocupação é uma preocupação que foi minha e que é dos juízes de uma forma geral. Então, nós vamos, na medida do possível, tentando fazer esse trabalho e auscultando o que é que a sociedade diz do nosso trabalho. Mas não há um julgamento, nós não somos eleitos, então não há uma eleição para dizer a população quis retorná-la, não. Nós não somos eleitos, então o que é que nós temos que fazer para que as pessoas se sintam satisfeitas? É procurar fazer justiça da melhor forma possível. A Constituição nos exige que os nossos despachos e as nossas sentenças sejam bem fundamentadas, para que as partes entendam por que eu disse isso ou disse aquilo e possa discordar de mim e pedir num grau superior a reforma da minha decisão. Essas coisas vão nos situando e a essa altura da minha vida, depois de tantas homenagens recebidas, eu fico muito gratificada, porque o povo não veio me dizer, mas as pessoas que estiveram ao meu redor e que me homenagearam, me passaram a sensação de que eu cumpri o meu dever. Doutora Clara, eu queria agradecer a senhora pela sua participação aqui conosco no TCE na TV. A satisfação foi minha. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet. É só acessar
www.tce.se.gov.br. Outra opção é pela Rádio Web TCE, sempre ao 12h15 e às 6 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.